Olá, boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Hoje é 23 de setembro de 2020, quarta-feira, 17 horas e 2 minutos. Nós vamos dar abertura aqui mais uma transmissão do canal, nosso encontro quinzenal com o professor Nildo Orix. Mas antes de trazer o Nildo aqui para a tela, eu vou ler uma nota pública da Revolução Brasileira, corrente política dentro do PSOL, informando o estado de saúde da nossa camarada e companheira Angélica Lovato. Eu vou colocar aqui na tela essa nota e vou ler para todos. Deixa eu compartilhar. Esta aqui é a nota. Deixa eu colocar ela em tela toda e vou ler para o nosso público o que diz a nota. Nota pública, RB, PSOL, Covid-19, Angélica Lovato. A camarada Angélica Lovato, pré-candidata a vereadora pela RB PSOL na cidade de São Paulo, contraiu a Covid-19 e permaneceu hospitalizada por alguns dias durante o mês de setembro. Neste momento, Angélica já se encontra em sua casa, em repouso absoluto, porque, de acordo com as consequências de seu quadro de saúde, a recuperação é lenta e requer cuidados. Ademais, Angélica segue sendo acompanhada por médicos em função de possíveis sequelas que a doença pode trazer e que merecem cuidado e atenção minuciosa, até seu completo e definitivo restabelecimento. Informamos que durante o período em que ainda ficará afastada de qualquer atividade política ou profissional, os camaradas da RB PSOL, que integram a coordenação da sua pré-campanha vereadora, seguem trabalhando com determinação nas atividades que não demandam sua presença direta e ou supervisão, produção e divulgação de material da pré-campanha, mobilização e organização de contatos, apoiadores, etc. Até seu pleno restabelecimento, Angélica não fará participações ao vivo, mas a divulgação de outros materiais da pré-campanha produzidos a partir de gravações anteriores à Covid-19, seguirá em seus canais, perfis e redes. A Revolução Brasileira, nossa tendência no PSOL, agradece todas as manifestações de atenção, apreço e solidariedade dirigidas à camarada Angélica. Em breve, ela estará novamente conosco para seguir a batalha pela Revolução Brasileira com a mesma energia e talento com o que fez até agora. Saudações revolucionárias, Direção Nacional da Revolução Brasileira, PSOL, 18 de setembro de 2020, data em que esta nota foi publicada. Então, eu quero deixar aqui registrado os meus votos de solidariedade e pronta recuperação da camarada Angélica, que também é colaboradora aqui do canal, é colunista também aqui do canal, então logo ela volta às atividades, ela estará conosco aqui novamente. Nildo Orix, boa tarde, seja muito bem-vindo aqui, mais uma live no canal Resistentes, tudo bem? Estimadíssimo Cláudio, um prazer estar com você, tudo bem? Um abraço a todos os que nos prestigiam com a audiência, um público sempre crítico para tratar um tema que eu considero da mais alta importância, sei que você também, que é o tema do nacionalismo, tão maltratado entre nós, né? Tão maltratado entre nós. Muito bom, Nildo. Já quero registrar a presença aqui de Jorge André Alves, Roseli Calado, Rodrigo Torquato, todos dando boa tarde aqui ao Nildo, a mim também, Rosana Moda, Fabrício da Silva Barcelos. Boa tarde, professores. Tem as correntes de economistas keynesianos liberais. Professor Nildo Orix é de qual corrente? Bom, essa pergunta ele pode responder em seguida. Priscila Presoto, Wesley Guimarães, Esquerda Volver, um perfil aqui. Nildo, essa semana o PT lançou um plano de reconstrução. O que é possível dizer? Bom, as questões que serão trazidas aqui pelo chat, nós iremos tratar ao longo dessa nossa conversa com o Nildo, que a ideia aqui é a gente um pouco fechar uma trilogia, vamos dizer assim, dos últimos programas que nós estamos fazendo com o professor Nildo a respeito da América Latina. Começamos com o tema do colonialismo. No último programa, falamos dos processos de independência nos países latino-americanos, processos revolucionários.
E hoje vamos tratar do tema do nacionalismo burguês e do nacionalismo revolucionário. Eu proporia ao Nildo, acho que é essa a ideia, Nildo, a gente, embora não tenha nem trocado muita ideia em off, mas acho que a ideia é a gente falar do nacionalismo revolucionário, principalmente, focando aqui na América Latina, né, explorando os processos bolivarianos, principalmente, a partir da Venezuela. Enfim, eu acho que aí você tem o controle e o domínio do tema, e eu passo a bola para você, então, fazer esse contexto aqui para o nosso público. Por favor. Bem, Cláudio, o que eu pensei aqui, embora você tenha registrado aqui na chave da verdade, a gente não combinou em detalhe, mas essa abertura me vale para a gente começar com uma pergunta. Um sujeito de esquerda, uma pessoa de esquerda, pode ser nacionalista? Se não for nacionalista, não é de esquerda. Eu já quero começar aqui atropelando toda essa sociologia da ordem que alimenta, ora porque quer se aparecer como moderninha, ora porque quer ser simpatiquinha, ora porque quer ser cosmopolita, ignora algo decisivo. Ou a esquerda é nacionalista, e nacionalista revolucionária, ou ela está no bloco objetivo da direita. Não vai contribuir para o combate aqui agora para o socialismo e a Revolução Brasileira. Então, isso pode chocar, mas é muito importante começar. Se a gente não começa apresentando a tese do nacionalismo revolucionário, quer dizer, o nacionalismo só pode ser revolucionário porque nós não estamos na Suécia, e nós não estamos também na Alemanha, e nem nos Estados Unidos. Lá, os suecos são nacionalistas, os alemães são nacionalistas, e os estadunidenses também são nacionalistas. Outros que também simulam cosmopolitismo, mas que são nacionalistas, são os franceses. São todos nacionalistas. Mas o nacionalismo parece uma praga, uma anomalia, que só incorre aqui nesses latino-americanos que têm algum problema genético. Você queria falar, Cláudio? Não, eu queria apenas pontuar o seguinte, Nildo. Nós vivemos um presidente protofascista que tem o bordão de Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, ou coisa semelhante, exacerbando um nacionalismo de direita. Então, acho que seria importante a gente fazer essa distinção para poder encaminhar a discussão de forma bastante delimitando os campos, né, para que o público faça as devidas reflexões nessa linha. Não, sem dúvida, exatamente isso. O que eu estou fazendo uma introdução para a gente aterrissar, digamos, nessa questão política imediata. Porque o que faz Bolsonaro? Mas já vamos entrar por aí também, essa pode ser uma porta de entrada ao debate. O Bolsonaro fica falando Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, quer dizer, isso primeiro uma evocação à religião, que é uma patifaria que precisa ser denunciada. Um tráfico com a fé do povo, tal como faz o bispo deputado, tal como faz o pastor deputado, que, aliás, habitam todos os partidos. É uma desgraça. Isso é uma impostura completa. E, de outro lado, o Brasil, acima de tudo, para ele, se ele levasse a sério o bordão, ele tinha que impedir as multinacionais de estar fazendo essa rapinagem no Brasil. Ele tinha que impedir a assessoria e a eficácia do Fundo Monetário, do Banco Mundial e todas essas agências multilaterais aqui. Ele teria que estar discutindo e vetando a possibilidade de que o filho da Cátia Abreu aprove no Congresso Nacional nada mais, nada menos do que o capital externo no campo e a internacionalização do território brasileiro. Quer dizer, o Bolsonaro é um entreguista completo. O fato eloquente é que ele fala de um nacionalismo que é o nacionalismo bocó, um nacionalismo que não toca nos problemas da economia, do Estado, da cultura e da política. O nacionalismo que eu estou defendendo, ele tem clareza absoluta sobre isso. Quer dizer, o nosso Estado Nacional, ele não é um Estado soberano. Até bem pouco tempo, e está aí claramente estabelecido durante todos esses governos, os órgãos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e mesmo a DEA, né, que é a agência encarregada da política de drogas nos Estados Unidos, financiava a Polícia Federal no Brasil. Quer dizer,
o e-mail da presidente Dilma foi violado impunemente. Bolsonaro está aí fazendo as privatizações que, na prática, Cláudio, são estrangeirização da economia. Mas ele teria que estar acabando com o plano real, mas ele está dando sustentação ao plano real, porque o plano real significa uma transnacionalização da economia completa, de tal maneira que esse nacionalismo declaratório, de oratória de Bolsonaro é uma farsa completa. Olha, qual é o problema? O problema é que a esquerda brasileira, ela não abraça o nacionalismo, é uma coisa incrível. Isso só existe aqui, com esse perfil, aqui no Brasil. Só aqui. A esquerda, tem uma esquerda nacional na Argentina, a esquerda uruguaia é profundamente nacionalista, a esquerda mexicana é nacionalista, a esquerda cubana é nacionalista. Percebe? Só aqui, porque a esquerda aqui, essa conformação dos partidos, ela é muito classe média e ela ignora a nossa história. E, portanto, ela não pode recolher com força os elementos mais estruturantes do nacionalismo revolucionário. E eu diria que o nacionalismo revolucionário tem 4 pontos fundamentais. O nacionalismo revolucionário na economia, o nacionalismo revolucionário na política, o tema da soberania, o nacionalismo revolucionário no tema do Estado Nacional, e o nacionalismo revolucionário no tema da cultura. No máximo que a esquerda, no máximo, essa esquerda do PSOL, essa esquerda que se auto-intitula do PT, essa caricatura que hoje se transformou o PDT, tudo isso aí, é um partidão, pessoal, não toca nos pontos essenciais. Máximo que chega é um namorico muito tímido com o tema da cultura brasileira. Muito tímido, mas ignoram tudo. Ignoram absolutamente tudo. São versados em tudo quanto é autorzinho. Estadunidense, francês, italiano, alemão, húngaro, qualquer um que paira por aqui tem uma carta de cidadania mais importante que conhecer a história brasileira. E querem fazer a revolução no Brasil. Então, esses 4 pilares são fundamentais. Esses 4 pilares enfrentam o nacionalismo burguês. Por quê, Cláudio? Por que nós colocamos aqui nacionalismo revolucionário e nacionalismo burguês? Porque, inicialmente, o nacionalismo foi o burguês. A formação dos Estados nacionais são formações em que o proletariado está, os camponeses estão, estou falando da Europa em particular, né? A emergência do Estado-nação não é assim na China, não é assim na América Latina. As massas, elas se incorporam, se interessam profundamente e fazem parte constitutiva do Estado-nação. Então, o proletariado francês, que era, digamos assim, o mais lúcido, mesmo na época de Marx, né, chegou ao ponto da Comuna de Paris, ele é um proletariado que constitutivo da nação, embora tivesse, no caso da Comuna, uma perspectiva universalista, uma perspectiva cosmopolita, a revolução no mundo inteiro. Eles estavam pensando concretamente mais na Europa, acabar com os estados absolutistas e impedir, né, a contra-revolução, que a contra-revolução firmasse algo importante dentro da França. E assim nos demais países. Mas esse nacionalismo burguês inicial, ele tem essa força. De outro lado, é claro que na América Latina ele ganhou uma feição especial, porque a formação dos Estados nacionais aqui já se configura quando nós temos a formação do capitalismo em escala mundial. Percebe? Aqui é 1825, aqui estava concluída a tarefa bolivariana. 1825, nós já estávamos vivendo sob a hegemonia do capitalismo inglês. Então, o nacionalismo aqui, ele vai ter uma feição distinta daquele que apareceu para a unificação italiana, para a unificação alemã, para a emergência da República Burguesa na França, para a Revolução Inglesa de 1650, que era profundamente nacionalista. Mais nacionalismo que aquilo, ninguém pode encontrar no mundo. Então, essa ambientação é muito importante para a gente começar um debate e dar consequências para os temas da política contemporânea. Nildo, nós temos alguns representantes aqui de um discurso nacionalista que defendem um projeto nacional desenvolvimentista, na voz aí de um Ciro Gomes, de um Requião. Como é que você classificaria esse discurso nacional desenvolvimentista aqui no Brasil?
Bom, eu assinaria aqui, né, não porque tenho uma amizade com ele, mas porque de fato é distinta. Eu passo o bisturi, quando se trata da teoria da política, eu passo o bisturi nos amigos, com maior apreço e cuidado, mas não é isso. Por aqui eu tenho uma concepção distinta da do Ciro. Mas nós poderíamos colocar aí todos eles, né? Todos eles numa questão que eu acho que você coloca bem, que é o tema do nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo é uma ideologia naturalmente burguesa, porque ela atribui, consciente ou inconscientemente, um papel para as frações do capital sobre a cobertura do desenvolvimentismo. A ideia de que, na periferia capitalista, poderíamos ter aqui um desenvolvimento capitalista autônomo. Ora, basta ler as formulações absolutamente pueris, débeis, sem sustento teórico, de um Mangabeira Unger, ou mesmo do último livro do Ciro Gomes. Não tem ali quem são as classes sociais que vão bancar, o Cláudio, esse desenvolvimentismo. Hoje eu estava folheando aí esse programa que o PT solta. O PT solta esse programinha aí, sem credibilidade nenhuma, para enfrentar o livro do Ciro. Eles estão disputando a mesma coisa. Bom, e qual é o problema? O problema ali é que tampouco tem uma tipificação das classes sociais. Hoje à noite eu termino de ler, mas tudo que eu li até agora é como se eles estivessem no governo felizes e prontos para arrancar uma estratégia de desenvolvimento que implica aceitar todos os interesses da classe dominante brasileira, do latifúndio, do capital comercial, do capital bancário, do capital industrial, dos bancos estrangeiros, das multinacionais e das massas oprimidas e exploradas. É uma impostura do começo ao fim. Então, a grande questão do nacional-desenvolvimentismo flerta com o nacionalismo na medida em que supõe que tem frações da burguesia, Cláudio, que estariam interessadas num projeto nacional de desenvolvimento. Mas quando tu olha a história da América Latina, nós vimos que essa estratégia, que teve, digamos, seu ponto alto, o máximo da consciência burguesa na América Latina, foram as teses do estruturalismo cepalino. Ora, essas teses fracassaram na década de 50. No Brasil, em 64. De tal maneira que hoje a CEPAL é uma caricatura de pensamento emancipatório e uma caricatura de pensamento nacional. Não é capaz de tirar uma diretriz para enfrentar as multinacionais que dominam a economia mundial. Então, toda a estratégia nacional desenvolvimentista como expressão de um nacionalismo burguês, naturalmente está vencido historicamente e manifesta todos os dias sua incapacidade crônica, endêmica, para enfrentar o tema do desenvolvimento científico e tecnológico, da presença no mercado mundial, da soberania, de estender a cidadania para todos, que deveria ter, da criação do mercado interno, da transferência tecnológica e de uma cultura nacional própria. Quer dizer, a burguesia brasileira e latino-americana no geral fracassou em cada um dos seus quesitos. Não consegue dar soberania para o Estado Nacional, não consegue controlar o território de jeito algum e a riqueza que aqui possuímos, não consegue criar um mercado interno de massas e não está interessado numa cultura própria. Ela é, como diz o bordão da Globo, tech pop. Quer dizer, uma coisa ridícula. É colonizada, completamente colonizada. E esse, então, mostra que o nacional-desenvolvimentismo, no máximo que ele consegue fazer, Cláudio, é atacar o neoliberalismo. Tu pode ver aí. Me permita um golinho de café aqui. Opa, cafezinho feito pela Júlia. Cafezinho feito pela Júlia, linda. Está aqui me visitando. Então, veja. Muito bem. Seja bem-vinda, Júlia. Veja, então, quer dizer, esse nacionalismo, ele é incapaz de tocar nos pontos, Cláudio, estruturantes, nos pontos fortes, naqueles pontos que estrangulam a nação. E é incapaz de armar as massas com um projeto nacionalista. Você veja que, nesse sentido, nem o Ciro tem essa convocatória, nem o Lula tem essa convocatória. Não tem essa convocatória. Nós vamos participar das eleições municipais, eu não vejo um candidato a prefeito nas grandes cidades se declarando nacionalista. Tudo menos nacionalista. Enquanto isso, um presidente proto-fascista, entreguista até a medula, cachorro mandado dos Estados Unidos, um guaipeca mandado dos Estados Unidos,
fica flertando com o nacionalismo e intimidando com isso a esquerda. Quer dizer, aí em São Paulo, nós tivemos no passado a figura do Enéas. Era um nacionalismo de direita, não era um nacionalismo pilantra como esse de Bolsonaro, porque Enéas era definitivamente um nacionalista de direita. O nacionalismo de direita, isso é muito importante que as pessoas tenham claro. O nacionalismo de direita, ele pode estar apoiado em alguns elementos de soberania do Estado, da economia, das classes e da cultura, mas ele não pode levar até o fim essa soberania, que ela se realize na história. Era o caso do Enéas. Bom, do Enéas para cá, a situação da direita só enfraqueceu e debilitou ainda mais a ideia de um nacionalismo. O Enéas brigou sobre algumas causas. Agora, por último, Cláudio, você veja que o tema do nacionalismo ele é tão importante e estruturante para nós que se existisse no meio do liberalismo de esquerda que fracassou agora com o petismo, a Dilma não teria aprovado a lei da partilha. Teria que ter um monopólio completo do petróleo. O petróleo, hein? Que o petróleo já teve épocas que o barril estava em 140. Sabe o que é um barril a 140? Isso é uma grana federal criada pelo mercado mundial para cá, que só uma política nacionalista pode ter. Agora as pessoas olham o barril a 30, 40, 22. Mas como ele baixou, ele vai subir. Essa grana fica toda para quem está operando as multinacionais que estão aí. Daí a estratégia, o caráter estratégico do tema, Cláudio. Ô, Nildo, para a gente meio que tentando esgotar aqui essa questão nacional no Brasil, como é que você classificaria o governo Getúlio Vargas a partir de 1950, quando ele volta eleito pelo povo, né? Não período mais autoritário? Ele foi um nacionalista desenvolvimentista também, criou as bases para a criação de uma nação industrializada no Brasil. Como é que você enxerga esse período? Veja, todo mundo tem problema em tratar o Getúlio, eu não tenho. O Getúlio faz parte da consciência burguesa e do nacionalismo burguês no Brasil. O Getúlio é peça constitutiva do desenvolvimento capitalista brasileiro. O Getúlio é o pai que essa burguesia horrorosa, aí de São Paulo, a burguesia brasileira de Minas, a burguesia aqui do Paraná, a burguesia catarinense, renega, mas deve tudo ao Getúlio. Não é assim com os trabalhadores, porque o Getúlio teve um primeiro período, o Getúlio foi endemicamente um anticomunista, a gente tem que dizer claro, muito claramente. Não é brincadeira isso aí. Agora, ele soube flertar, eu não faço a recuperação do Getúlio como faz o Darcy Ribeiro, ou mesmo o meu querido amigo Teotônio dos Santos, né, no Caminho Brasileiro para o Socialismo. O Getúlio é a parte estruturante do desenvolvimento capitalista brasileiro. E não tem que ser a favor nem contra, é constatar historicamente. A partir do segundo governo, eu não cedo com essa sociologia uspiana aí de quinta categoria, tu sabe. Por quê? Não, no segundo governo ele foi democrático, no primeiro ele foi autoritário. Eu não estou aqui para trabalhar nas categorias binárias da USP, né? É democracia contra autoritarismo e moderno contra atrasado. Não. É isso que fez, inclusive, nessa sociologia, muita gente boa elogiar a ditadura porque ela modernizava, embora matasse, exilasse, torturasse, aumentasse o entreguismo, etc. Mas o Brasil emergiu da ditadura moderna. Então, não é esse o problema. O Getúlio, então, o ponto alto do Getúlio é a sua impotência diante de 1954. O que é? A Carta Testamento é uma peça do nacionalismo em disputa? Certamente. Tem um caráter anti-imperialista? Obviamente, está ali colocado. Mas tem a impotência do líder, que em lugar de lutar até as últimas consequências, prefere o suicídio. Nós temos que analisar historicamente isso aqui. Eu não estou tratando do drama pessoal de Getúlio. Eu estou tratando de Getúlio na história. Peça da consciência burguesa mais avançada possível no Brasil, que foi derrotada pela sua contraparte, que é a mais reacionária e pró-imperialista. Peça da Constituição. Os professorzinhos universitários teriam que ajudar no milho, porque até o CNPq é a criação do Getúlio. Inclusive esses professores afrancesados, todos eles. O Getúlio estrutura o Estado Nacional com a Revolução de 30 e completa a obra com o governo de até 54. E a Carta Testamento é uma carta importante. Mas você veja que a Carta Testamento
nunca foi reivindicada pelo Lula, nunca foi reivindicada pelo Ciro. Agora, quem tem a Carta Testamento, ela tem um caráter anti-imperialista. A esquerda brasileira, ela não quer ser anti-imperialista. Não quer. Ela não quer. Ela quer frequentar os salãozinhos de Paris, ser recebida lá pela FLCO nos Estados Unidos, participar da esquerdinha que tem dentro do Partido Democrata nos Estados Unidos, com Bernie Sanders, etc. Né? Esse é o ponto. Então, o Getúlio é essa figura constitutiva da consciência burguesa no Brasil, que nos marcos do capitalismo dependente, quando teve que fazer uma opção que era convocar o povo, você veja, vamos pegar uma história aqui, o Partido Comunista era radicalmente contra o Getúlio. No outro dia, o Partido Comunista e seus membros tinham que se esconder depois do suicídio, depois do 24 de agosto. Por quê? A massa queria matar todo mundo, porque com o suicídio, o Getúlio escancarou. Segundo a historiografia aí, atrasou o golpe mais 10 anos, que só se constituiu em 64. Mas nesse período, a Revolução Brasileira amadureceu, chegou ao seu auge até em 64, não é? Até 54, 64 é uma época de amadurecimento. No meio do caminho, veio a Revolução Cubana. E a Revolução Cubana de 59 até 62, Cláudio, disse claramente o seguinte: o nacional-desenvolvimentismo não dá mais conta. O nacional-desenvolvimentismo, que anda desinibido aqui e acolá, ele morreu com a Revolução Cubana. Em 59, um golpe fatal. 62, sua morte definitiva. Porque em 62, a Revolução Cubana declara seu caráter socialista. Ela ultrapassa a fase nacionalista. As nacionalizações todas, a reforma agrária, etc., a campanha do analfabetismo, ela liquida teoricamente. Em 64, o amadurecimento tal do povo brasileiro, suas organizações, sua esquerda, era tamanha, Cláudio, que nós tivemos que sofrer uma ditadura de 21 anos para interromper, cortar pela raiz, extirpar completamente. A vida cultural migrou do Rio de Janeiro para São Paulo e o Brasil sofreu uma brutal transformação. Então, o Getúlio é parte dessa trama. Ele não é alguém de esquerda. Ele não é alguém que a esquerda tem que reivindicar. Eu não reivindico o Getúlio. Eu analiso a figura do Getúlio na constituição do capitalismo dependente. A Revolução Cubana deu uma pancada definitiva nos partidos comunistas da América Latina e liquidou também o nacional-desenvolvimentismo do Getúlio. E é isso que fez com que figuras como Arraes e Brizola se radicalizassem. No meio do caminho, o João Goulart foi vacilante. Bom, o que nós tivemos depois, não tem nem caricatura disso, né? Hoje, qual é a grande questão que nós estamos enfrentando aqui do ponto de vista da questão nacional? Nem as duas maiores figuras, eu cito aqui não por implicância pessoal, porque não tenho nenhuma com eles, nem Lula, que Lula mesmo ignora e não quer nem... O Lula se afasta disso como eu me afasto do Covid. E o Ciro também, nenhum. Então, essa bandeira do nacionalismo revolucionário, ela está abandonada. Nós recolhemos, eu recolho, na plenitude. Sem o nacionalismo revolucionário, nós, tal como sem teoria nós não vamos à esquina, nós não vamos fazer a Revolução Brasileira. De tal maneira, Cláudio, por isso que fica aí a discussão, quem é melhor, se é Trotsky, Stalin e Che Guevara e não sei mais quem. Escuta, não tem a menor importância, temos que discutir aqui à luz da realidade nacional, né? E a realidade nacional é essa. Então, Getúlio eu coloco nessa configuração histórica. E como história, não cabe reivindicá-lo, porque eu considero absoluta a teoria marxista da dependência, que eu reivindico aqui tendo de plena consciência. Quando eu voltei do México, eu começava a divulgar isso, eu costumo dizer que eu estava mais sozinho que aqueles pinguins em cima da geladeira da década de 60, que tinha gente que colocava isso para decorar a casa. Eu sei que tem gente que vai rir, mas isso é verdade, viu? Eu estava mais claro com aquilo. Agora a teoria marxista da dependência já virou quase um arroz de festa, mas estão empobrecendo e não sabe como fazer. Mas o que pega aí? A teoria marxista da dependência ela já enquadrou Getúlio. Ela disse, olha, o Getúlio é o nacional-desenvolvimentismo. O nacional-desenvolvimentismo não é mais capaz dessa tarefa. E ele corresponde a um nacionalismo de conciliação de classes entre trabalhadores e burguesia. O meu nacionalismo, o nacionalismo revolucionário, Cláudio, não. O nacionalismo revolucionário só pode ser carregado pela classe trabalhadora
em favor de uma política radical de esquerda contra a burguesia e anti-imperialista, portanto, anticapitalista. Essa é a diferença fundamental nossa com o Getúlio. Muito bem, Nildo. Deixa eu abrir um pouco a participação do chat. Rubens Leite Filho, Rafael Avelino do Prado Garcia. Boa tarde, camarada. Lavando louça, mas ao pé do canhão, diz aqui o Rafael. Maurício Pereima, dando boa tarde. Visnarde Graciosa, também presente. César Félix, assistindo aqui do Acre, o César Félix. Seja bem-vindo aqui, César. Matheus Porcé, também presente. Milton Nascimento, boa tarde, grande Nildo. Rede Bolivariana, um perfil que está sempre presente aqui nas nossas lives. Semana passada estiveram aqui dois oportunistas anticomunistas, Walter Pomari e Valério Arcari, ambos expoentes do capitalismo. Só cabecinha. Diz aqui o perfil Rede Bolivariana. Jorge Pérez Costa, também, sempre a pé do canhão. Alisson Bruno, a Revolução Brasileira da Paraíba, ao pé do canhão. Ever Gonçalves, Fabrício da Silva, Esquerda Volveira, um outro perfil aqui, reconhecendo que foi uma boa essa frase aqui da Rede Bolivariana. Um perfil Rossis. Boa noite, bom ver Nildo de volta. O Nildo está conosco aqui a cada 15 dias, abrilhantando aqui com as suas reflexões muito preciosas e críticas da realidade brasileira e latino-americana. Rubens Leite Filho, boa tarde. Nacionalismo é palavrão para essa súcia de vendilhão, diz aqui o Rubens Leite Filho. Alan Salles, bom, eu vou colocar essas participações todas aqui no pé do vídeo, alguma questão eu vou trazendo. Rogério Netablian, que é um parceiro nosso aqui também da rede de youtuber progressista, presente. Visnarde Graciosa, concordo com o Nildo, para ser de esquerda tem que ser nacionalista. Viva a Revolução Brasileira, diz aqui a Visnarde Graciosa. Ô Nildo, eu, antes de começar essa live com você, dei uma passada aqui por um programa do IELA, que eu sempre que posso assisto, Pensamento Crítico, onde vocês tratavam do tema do nacionalismo revolucionário, ao lado do Daniel, um rapaz que eu também já trouxe aqui para o canal, gosto muito dele, quero até convidá-lo para uma outra oportunidade de a gente continuar a nossa conversa. Mas lá vocês abordavam a questão nacionalistas das revoluções bolivarianas, né? Queria que você explorasse um pouco esse tema aqui no contexto da América Latina, o que foi essa revolução na Venezuela, no Peru, no Equador, na Bolívia, e o que ela ensina aqui para o Brasil na atual conjuntura que nós estamos vivendo. Isso você também faz essa pergunta e está me abrindo aqui, Cláudio, agora, assim, uma perspectiva muito importante. Essas experiências latino-americanas, elas foram tratadas como ciclo progressista, esquerda, tudo, menos efetivamente como uma esquerda nacionalista. E ela é. O que é Andrés Manuel López Obrador, se não uma vertente empobrecida de uma vertente nacionalista? O Morena é nacionalista. Claro que tu vai dizer, não é um nacionalismo consequente até o fundo, até o fim. A Revolução Cubana continua assentada sobre um nacionalismo extraordinário, vital. Na Venezuela, nem dizer, né? A Venezuela é o país que, por excelência, recolheu a bandeira do nacionalismo sob a perspectiva bolivariana, quando o Bolívar, no máximo que ele tinha, era a estátua em nome de metrô. Que é assim, né? Lá no México também. Quando Zapata e Villa são nome de metrô, não tem um problema. O problema é quando o zapatismo aparece como força política. Então, essas forças foram nacionalistas. E vamos pegar o caso da Venezuela, que tu menciona aqui, mas nós podíamos pegar também o caso da Bolívia. Se bem que a Bolívia, nós teremos que tratar ainda a questão indígena aqui, que é muito mal compreendida aqui no Brasil, não é percebida. É um horror, porque se estuda muito pouco a Bolívia, como se estuda pouco a América Latina ainda. O pessoal está entrando cosmeticamente na América Latina. Então, a primeira consideração que eu queria fazer aqui, Jorge, Cláudio, aproveitando a tua atinada pergunta, é o seguinte: mais que governos progressistas,
O que sobrou dessa onda e o que foi vital foi onde os governos foram efetivamente nacionalistas. Caso máximo da Venezuela. Agora, o que eles fizeram? Qual é o passo que nós temos que aprender com a Venezuela? Não adianta exportar a Revolução Bolivariana, porque ela não é um artigo de exportação. Não adianta imitá-la, é preciso aprender com ela. O que Hugo Chávez fez? Hugo Chávez era leitor de Lenin? Certamente. Leu Trotsky? Certamente. Leu Che? Certamente. Leu Mesaros? Certamente. Mas ele leu, sobretudo, a realidade brasileira, venezuelana. E foi buscar 3 autores. 3 autores fundamentais: Simão Bolívar, Simão Rodrigues e Ezequiel Zamora, o general da independência. Ele foi lá buscar. E foi raízes fundas. E aí ele criou essa árvore com 3 raízes, como ele dizia. É uma coisa extraordinária. É claro que Hugo Chávez leu fragmentos de Marx. O Hugo Chávez era, ao contrário do que pensam os advogados aqui no Brasil, o Hugo Chávez era um leitor voraz. Os 2 anos na cadeia, não sei se eu disse aqui, mas já quando ele ficou 2 anos na cadeia, no outro dia, no 4º dia, ele, Arias Castro Soteldo, todos eles já estavam lendo o Contrato Social de Rousseau. Estavam no outro dia, assim, 2, 3 dias depois, acordavam de manhã cedo, e já começavam a estudar. Leram tudo. Eu, a primeira vez, eu repito sempre isso, quando eu escutei a frase Beyond Capital, o livro do Istvan Mesaros, foi numa entrevista com Hugo Chávez. Eles leram em inglês. Você veja como é que é. Era um leitor. Aqui ele aparece, o Hugo Chávez aparece como se fosse um bruto, um sujeito que era um leitor voraz. Lia Victor Hugo, Os Miseráveis, e divulgava na televisão. Tinha mais essa, não era uma leiturinha de canto de esquina. Nós não tivemos um ministro até agora que elogiou um livro, que recomendou um livro. Pensa aí o que está me escutando, você que está me escutando, que gostou de todos esses ministrinhos aí, Paulo Renato, Haddad, Janine Ribeiro, toda essa gente aí, muito fraca. Não conheço um dia eles apareceram na televisão, numa reunião de andifes, de escola básica, dizendo o seguinte: leiam tal livro. Leiam a quantidade. Olha aqui, eu recebi hoje aqui, né? Mandei buscar Oliveira Viana, sobre mestiçagem. Já leram alguma coisa? Leram Clóvis Moura? Leram Rui Mauro Marini? Leram Teotônio? Leram Vânia? Leram qualquer coisa? Os ministros não recomendam. Então, Chávez era um leitor das raízes venezuelanas, profundamente conhecedor da história venezuelana. Olha, eu vejo aqui um problema. A direita brasileira nunca estudou tanto o Brasil como agora. E quero assinalar outra coisa aqui. Nunca o que nós chamamos de liberalismo de esquerda leu tão pouco sobre o Brasil. É uma loucura. Eu nunca vi, Cláudio. Temos que tratar aqui o tema com chapa quente. O que está acontecendo no Brasil? Esse liberalismo de esquerda, ele é destituído de raízes e conhecimento da realidade objetiva. Mas ele também esse liberalismo de esquerda, destituído de conhecimento dos nossos autores. Quem são eles? Como é que eles estudam? Veja, eu quero deixar muito claro aqui que eu estou aqui, estudando e divulgando Hegel. E vamos fazer um curso pelo IELA. Não tem problema, isso aí nós estamos aqui. Mas eu estou também aqui com Oliveira Viana, estudando, sabe o quê? Olha aqui, raça e assimilação. E é todo dia. E descobrindo autores que eu nunca tive na minha frente. Estou aqui, É uma loucura. História das Ideias no Brasil. João Cruz Costa. Departamento de Filosofia da USP. Alô, uspianos. Para não chamar que eu sou anti-uspiano, assim, como esporte, Cruz. Olha aqui. História das Ideias no Brasil. Ele tem um livro sobre positivismo. Então, temos que ler aqui. Então, nós nos deparamos, meus queridos, com a seguinte questão. E tem isso aqui, e nem vou falar de um Darcy Ribeiro. Né? Darcy Ribeiro já é um desconhecido. Aqui no Brasil, prospera intelectual vinculado à Igreja Católica e vinculado às classes dominantes. A esquerda brasileira, genericamente tratada, ela não deita raízes, ela não sabe nada, ela ignora. Eu sei porque eu circulo nesse meio, e não estou aqui
falando de um ar professoral, eu estou falando do terreno da política. Fale com os sindicalistas, eles não estudam o Brasil. Fale com os membros de diretórios de partidos, não estudam o Brasil. Eles estão apegados a um autorzinho estrangeiro, sem vitalidade, e que daqui a um pouco cai de moda, porque eu já conheço isso, né? Quando eu entrei nos anos 80 na universidade, 80 do século passado, tinha os autorzinhos de moda e já não existem mais. E aqui, esse é um problema. Hugo Chávez, então, deitou raiz. Olha aqui, eu estava participando de um seminário interno do IELA hoje, e eu estava aqui com o livro do Álvaro Garcia Linera, da Bolívia, Forma Valor, Forma Comunidade. Eu estou em completo desacordo com esse livro aqui, mas ele tem uma formulação sobre a Bolívia desde o ponto de vista marxista. Sobre a Bolívia. Não é sobre o cosmopolitismo e o que, sei lá quem disse, o último que falou sobre não sei o quê. Eu tenho um desprezo por isso, mas é um desprezo que eu não encontro palavra para transmitir meu desprezo por esses modismos, essa literatura de aeroporto que um pessoalzinho de classe média cultiva, ignorando a nossa rica história, os nossos problemas, né? Eu descobri agora, Cláudio, fazendo esse movimento que o Garcia Linera fez para a Bolívia e que Hugo Chávez fez para a Venezuela, eu estou descobrindo coisas sobre o Brasil extraordinárias. Por isso que eu queria concluir com isso. O que é o passo que a esquerda, a juventude tem que dar? Eu estou falando da juventude, não esses candidatinhos que estão por aí, e não esses dirigentes de partidos que eu tenho uma bronca dessa gente que não é pequena. O que esse pessoal tem? Tem que deitar raízes sobre a história brasileira, deitar raízes profundas, esse Brasil profundo que está submergido sob toneladas de autores estrangeiros sem nenhuma importância para nós, zero importância para nós. Então, eu estou lendo e me deliciando, quero fazer a divulgação aqui, Cláudio, dos artigos políticos de Raul Pompeia. Raul Pompeia estava com Luiz Gama, lá em 1890, do século passado, lutando pelo fim da escravidão. Luiz Gama morre, ele está em São Paulo, e veja, o Raul Pompeia tem uma outra virtude, hein, Cláudio? Ele foi praticamente expulso do Largo São Francisco. A faculdade de Direito aí expulsou o Raul Pompeia. Ele terminou o curso lá em Recife. Recife é uma loucura, uma cidade extraordinária, né? Histórica, atualmente. Tem políticos muito pobretões agora, mas não expressa a grandeza do Recife, né? A capital cosmopolita capaz de pensar. Cosmopolitismo, para mim, é capaz de pensar a Revolução Brasileira. O Recife já fez isso, hoje não faz mais. Mas o Raul Pompeia é um sujeito de uma capacidade política extraordinária. Cláudio, eu passei toda a minha faculdade sem ouvir Raul Pompeia. Eu circulo Sol sem ouvir sobre Raul Pompeia. Eu nunca ouvi alguém do movimento negro chegar para mim e dizer: Nildo, tu tem que ler Raul Pompeia. Nunca. Um sindicalista sem pensar. E isso vale para Cruz Costa, isso vale para todos esses autores. O Rui Mauro Marini, eu conheci porque no movimento estudantil me vinculei com a esquerda revolucionária. Senão tinha passado em branco. A situação é grave, Cláudio. E aí, sem teoria e sem conhecimento objetivo da realidade que fez a Venezuela, que faz o México à sua maneira, nós não temos, né? E a Bolívia, nós não temos. Mesmo no Equador, Alfaro vive. Lá tem uma expressão, né? Alfaro vive, carajo! Essa expressão equatoriana, ela tem profundas raízes no processo político equatoriano. Aqui, o sujeito é candidato a vereador, ele já começa a fazer biquinho como se estivesse na França e cita autor de quinta categoria sobre os problemas brasileiros. É uma loucura. Nildo, muita participação aqui no chat. Eu passei por um nome aqui de Joaçaba, que eu infelizmente não anotei, mas eu estou buscando aqui para registrar a presença dela. Joaçaba é a cidade natal do Nildo. O programa. Alguém de Joaçaba está me prestigiando. E tu não anotou? Passou. Tá correndo muito rápido aqui, mas eu vou buscar o nome ainda para até o final do programa. Aliás, já estamos com quase 50 minutos de programa. Bom, eu quero aproveitar esse parênteses aqui para pedir inscrições para o canal Resistentes, compartilhamento nessa live. Quero dizer para o nosso público que nós estamos num processo agora de não mais monetizar os nossos vídeos. Para quê? Para que as pessoas que irão assistir depois de encerrado
possam assistir sem intervalo, que tem sido um inferno assistir os vídeos no YouTube monetizados, porque a cada 3 minutos entra uma propaganda e ninguém consegue ir até o final do vídeo. Então, nesse sentido, eu peço para que o nosso público impulsione os nossos vídeos, compartilhando nas suas redes, divulgando nas suas relações, porque uma das contrapartidas na monetização é o YouTube impulsionar o vídeo. E nós aqui estamos fazendo, na verdade, um balanço para saber se não monetizando e pedindo para que o próprio público faça isso, se vai haver alguma diferença em termos de visualização, em termos de ganhos aqui para o canal. E para encerrar, eu quero anunciar também uma campanha que iniciamos já há 2 semanas, que é a campanha de tornar-se membro do canal Resistentes. Nós temos 3 opções para as pessoas escolherem, 3 opções homenageando 3 lideranças do século XIX, XX e XXI, Antônio Conselheiro, Carlos Marighella e Marielle Franco. Cada uma dessas opções são pequenas contribuições que para o canal Resistente significa muito para a gente poder manter o nosso trabalho e levando o conteúdo que nós estamos produzindo já ao longo desses últimos 1 ano e meio. Ô Nildo, passou aqui também uma sugestão para que nós façamos não sei se uma jornada, alguns programas explorando a teoria marxista da dependência. Acho que será um belo tema para a gente pensar e desenvolver. Eu digo aqui para o nosso ouvinte que citou, que eu vou conversar com o Nildo sobre isso, e em breve poderemos trazer aí novidades sobre esse tema. Agora, eu queria então, Nildo, encerrando aqui o último bloco, vamos ter aí mais 10, 15 minutos de conversa, que nós falássemos um pouco do pensamento marxista na abordagem do nacionalismo, que parece que há uma confusão na esquerda também sobre isso, e você esclarece muito bem isso nesse programa do IELA, que eu pude dar uma pinçada antes de chegar aqui nessa conversa com você. Por favor. Bom, esse é um capítulo à parte, né? Isso é uma coisa aqui. Agora, de novo, Cláudio, isso aqui é uma limitação do marxismo brasileiro. Eu fui aluno do Leandro Conder, lá no Rio. Leandro Conder era do Partidão, depois saiu, foi para o PT, e lamentavelmente faleceu. E o Leandro Conder já tinha assinalado na tese de doutorado dele a derrota da dialética. Essa é a razão pela qual eu montei um grupo de estudo e um curso inteiro de Hegel aí com vários camaradas. Então, nós já temos a derrota da dialética. Quer dizer, a verdade histórica é muito importante para Hegel e para o Marx. Mas a verdade histórica significa se debruçar sobre a história brasileira. Essa que é a questão. Essa que é a questão. Muito claramente. Agora, o marxismo brasileiro, ele parece destituído de história, como se um corpo pudesse estar destituído de ossos. Não tem como. Mas é assim que funciona. Cláudio, é rigorosamente assim que funciona. Então, aqui parece que há uma incompatibilidade entre o marxismo e o nacionalismo. Então, eu fui pegar um autor tão importante, hoje eu estava até discutindo com um amigo aqui, o Fernando, que é um sujeito culto nisso, que a gente tem uma antiga relação, aí a gente não se viu mais por forças da vida, mas pegar um autor, um argentino como Juan José Hernández Arregui, extraordinário. Ele tem 5 livros na vida. É uma potência. Sobre cultura e imperialismo, por exemplo, Hernández Arregui pega aquele grupo de Vitório Campo, Jorge Luis Borges. Olha aqui, o Borges, que era um nacionalista fervoroso, né? No começo do século passado, e que depois, nas obras completas, se transforma em tão antinacionalista que renega suas 3 primeiras obras. É um negócio impressionante, né? Impressionante. Então, veja, o nacionalismo, como diz George Orwell, é tema vasto. Tem que discutir. Eu digo, Lenin era um russo total. Pensou a Revolução Mundial? Que dúvida há? A novidade não é que Lenin queria a Revolução Mundial. A novidade é que Lenin era um russo que estudava a literatura, que estudava a cultura, que fez o desenvolvimento capitalista na Rússia, que entendia da literatura, que discutia cada
tema da Rússia, das nacionalidades, etc. Era um gênio russo, profundamente russo. Portanto, aquele marxismo lá, marxismo e nacionalismo, vale também para a Rússia. Tem marxista que fica louco, vai quase infartar, mas não pode me responder. E eu topo um debate público sobre essa questão. Então, o nacionalismo, ele é muito importante. E ele é importante na América Latina. Estou dando o caso da Argentina. Mas ele existe para outros, né? Se tu pegar José Revueltas, que era do Partido Comunista Mexicano, herege, porque dentro do partidão, o bom mesmo são os hereges, porque o partidão, na América Latina, fez atrocidades terríveis, né? E que em alguns cantos continua fazendo também, né? Então, José Revueltas, por exemplo, era um sujeito que tinha que entender o socialismo no México a partir da Revolução Mexicana. Como é que o sujeito vai falar em Revolução Mexicana se ele não entende a Revolução de 1910? Ele não tem como falar lá no México. Eu estou falando do México e da Argentina, os dois maiores países junto com o Brasil. Mas se tu pegar José Martí, o que é José Martí em Cuba? É o apóstolo. Ora, o apóstolo José Martí, o Fidel, sobretudo depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a desaparição da ex-União Soviética, o Fidel e toda a direção cubana fortaleceram algo que eles já possuíam, Cláudio, que era um apreço tremendo pela obra de José Martí, pela perspectiva política martiana. Percebe? José Martí, que perde sua vida, como eu já disse aqui num debate anterior, nos primeiros combates da Guerra da Independência. Então, José Martí, essa figura monumental de Cuba e de raízes nacionais, a Revolução Cubana tem a vitalidade da nacionalidade. E hoje, qualquer um lá em Cuba, os membros do Partido Comunista, as direções sindicais, dos comitês de defesa da Revolução, estudam muitos autores, e Marx, etc., mas estudam a obra de José Martí, a obra pedagógica, a obra literária, a obra propriamente política, e uma obra que nós podemos chamar de natureza filosófica. Se vocês estudarem no Equador, vão ter que estudar a obra de Ricardo Paredes, e Ricardo Paredes é uma espécie de socialismo com nacionalismo, e assim sucessivamente a gente vai discutindo país por país na América Latina para observar isso. No Uruguai mesmo, né? Esses dias, eu vou até ler aqui, olha, se eu achar aqui, se não achar. Aqui, ó. Esse aqui é Benedetti. Benedetti é esse grande poeta, né? E ele diz assim: para os europeus, o stalinismo foi um hecho, en tanto que para nós foi tan solo notícia. Pero eso nunca lo entenderam bien. En cambio, para nós, Cuba e Nicaragua são hechos fundamentales e fundacionales, en tanto que para eles são tan solo notícias. Pero eso nunca los entenderam bien. Nicarágua, aqui, do nosso Uruguai. Poeta universal, nacionalista uruguai, tal como Vivian Trias no Uruguai. A Nicarágua, Frente Sandinista de Libertação Nacional. El Salvador, Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Esse pessoal que fica falando nacionalismo é conciliação de classe, tem que ajoelhar no milho da Revolução Nicaragüense. A Revolução Nicaragüense, sua vitalidade, desmontou a política imperialista na Nicarágua, liquidou com Somoza, que depois teve uma morte devida aqui na América do Sul, não é? Muito importante, e liquidou também o domínio imperialista em toda a Centro-América, porque Anastácio Somoza, pai e filho, era esquema de Washington para garantir os mercados livres e o que eles chamam de democracia aqui, regime pelo qual não tem nenhum apreço, zero apreço, porque a democracia aqui é uma loucura. Se tu pegar, então, a Nicarágua, a despeito da degradação moral, ética e política do regime nicaragüense agora, a Revolução Nicaragüense de 79 é uma maravilha, uma beleza. E se pegar Juan José Arévalo, esse extraordinário filósofo guatemalteco, que deu aula em Tucumã, na Argentina, e escreveu 4 ou 5 livros maravilhosos, justificando e ampliando a perspectiva de Jacob Argens na Guatemala, em 54, você vai ver o melhor do nacionalismo.
o nacionalismo que não tem vacilação nenhuma diante da burguesia. Nenhuma, zero. Eu dou um exemplo sempre. A Comuna de Paris, como diz Engels, parou, e Marx, parou em frente ao Banco da França. A Comuna é traíra, a Casa Comuna é insuficiente. A Comuna foi uma luz maravilhosa. Agora, o rapazinho, a rapazinha aqui, quem gosta da França é uma beleza. Mas já na Nicarágua, na Guatemala e em Cuba, eles torcem o nariz. Olha, a França e o movimento revolucionário socialista e comunista e marxista na França, nós lá na França, os marxistas, acumulamos derrotas gigantescas, que são observadas, não obstante, como uma generosidade absoluta, inclusive com falta de rigor teórico e com falta de conhecimento histórico. Mas quando se observa a realidade latino-americana aqui, Cláudio, esse povo está disposto a espetar tudo e todos. Não serve Fidel e Che, não serve Jacob Arbenz, não serve Hugo Chávez, estão tudo torcendo o nariz. Mas eu tenho um consolo já, Cláudio. Esse pessoal que torce o nariz, em geral, é distração universitária. A universidade brasileira, ela nunca esteve tão desnacionalizada. Ela é uma universidade que eu não defendo. Essa universidade tem que desaparecer. Quero repetir, eu não estou aqui para privatizá-la, para atacá-la, para cortar o orçamento, etc. Mas a organização institucional da universidade, tal como ela se encontra, seus currículos são peça de alienação terríveis. E todo esse pessoal que habita os partidos de esquerda, algumas centrais sindicais, sindicatos, etc., e domina instrumentos de cultura hoje no Brasil, eles estão nesse ambiente universitário. E esse ambiente universitário não é senão uma peça de dominação burguesa, antinacionalista e antirrevolucionária. Ora, o que tu quer? Todo esse debate sobre a identidade e o pós-modernismo e os temas da representação no Brasil. Ora, o identitarismo. O identitarismo é uma peça de domínio burguês terrível que habita entre nós, incapaz de dar conta dos dramas reais da sociedade brasileira e, menos de ainda, de apresentar um futuro, uma perspectiva revolucionária para nós. Nada, é um elemento da ordem, mera disputa eleitoral, não deita raízes. Então, o marxismo aqui vai precisar se enfrentar com a história brasileira. Por isso, Cláudio, que eu, junto com o Hegel, com o estudo do querido Hegel, eu deito cada vez mais os pés, orientado, inclusive, pela filosofia hegeliana, e por Marx, e por Lenin, e por todos, e por Che, e por Fidel, e por todo, e Samora, cada vez mais as raízes na história brasileira, porque ela está sendo ignorada pela nossa juventude. É um escândalo. Mas isso está com os dias contados. Eu só faço uma advertência aqui, nem brigo mais, porque isso tudo vai cair. Essa literatura de aeroporto aí, tanto de direita quanto de esquerda, ela tudo vai desaparecer. E vão emergir os grandes. Um Darcy Ribeiro vai emergir, vai voltar. Um Edilson Carneiro vai voltar. Vão voltar os grandes. Um Rui Mauro Marini, uma Vânia Ban. Isso vai tudo voltar com uma força devastadora. Eu tenho convicção absoluta. Então, nem me incomodo muito, nem critico mais. Chama atenção para o fenômeno, porque não dá para aguentar tanta ignorância sobre o nosso país, sobre a nossa história. E o sujeito ainda pensa que uns não querem falar de revolução, eles querem falar o Brasil. Mesmo nesse debate, já discuti isso, inclusive, com o Requião. Soberania sem socialismo é uma miragem na América Latina. Soberania aqui não existe sem socialismo. Não adianta o cara falar dentro do partido, tem que dizer isso. Sem socialismo, qual é o único país que desfruta de uma margem para exercitar a soberania aqui na América Latina? Ora, tá claro, é Cuba. Depois, a Venezuela. O resto, mais. Que me desculpe, meu querido amigo Samuel Pinheiro Guimarães, é uma vergonha mundial a política externa praticada aqui por Cardoso, por Lula, por Dilma, por Temer e por esse proto-fascista Bolsonaro, que fez o Brasil um puxadinho do Departamento de Estado. O Lula e a Dilma faziam do Partido Democrata, mas não é o mesmo Pérez igual. Então, ou falamos de soberania, é de socialismo. Primeira coisa, não tem alternativa.
Essas questões têm que ser tratadas. Não podemos hoje, eu fico espantado, Cláudio, com algo fundamental. O tema da cultura aqui no Brasil está relegado para as calendas gregas. Ninguém fala da cultura brasileira. Eu percebo a juventude, como a juventude brasileira está agringalhada, que não chega nela. A escola aliena, a televisão aliena, o cinema aliena. Por quê? Imagina as salas de cinema no Brasil, Cláudio. Elas são todas de multinacionais, quase 100%. O circuito cinematográfico ali. E fica esse povo ainda ouvindo as pitangas de Gilberto Gil, como se nós tivéssemos tido uma política. Eu assisti o Gilberto Gil essa semana aí na CNN. É absolutamente suficiente, pontões e pontão de cultura. E não tocou no nervo de uma cultura nacional rebelde, extraordinária que nós temos, gigantesca, que continua, não obstante, afundada. Afundada. Olha aqui, a Lucélia registra aqui que quem está nos saudando lá do Joaçaba é o Charles Savai. Grande Charles, homem que acompanha a auditoria cidadã da dívida. Charles, meu irmão, grande abraço, um prazer ter a tua honrosa audiência aqui. Muito bem, a Lucélia Paiva, assim como outra ouvinte, também resgatou o nome do Charles Savares, então vamos registrar a presença dele aqui, o Nildo já apresentou. Enfim, sempre bom conhecer essas pessoas. Deixa eu fazer uma denúncia aqui caseira. O Charles não é bem, sabe, ele é de Lacerdópolis, que fica do lado, mas é o Império Joaçabense. É a grande Joaçaba, então. Isso aí. Nildo, deixa eu registrar aqui também a presença de um novo membro, Leandro Ferrari, que se tornou membro agora durante a live. Quero agradecer muito a colaboração. Isso fortalece o nosso canal e estimulo que outras pessoas, se puderem também, se tiverem condições. Nós saímos de contribuições de R$ 7,90 e chegamos a R$ 20. São contribuições pequenas, mas a gente sabe que no momento de crise, qualquer centavo no bolso tem o seu peso. Ô, Nildo, já estamos aqui com mais de 1 hora de live, muitas sugestões de pauta para a gente poder desenvolver. Eu acho que nós temos uma riqueza aí de temas para explorar nos nossos próximos encontros. O público é sempre muito receptivo às suas reflexões. Temos já um público cativo aqui e sempre uma excelente audiência dos nossos programas. Por isso, eu faço mais uma vez a recomendação para as pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal Resistentes. Nós temos uma estatística que aponta que nos programas aqui com o Nildo Orix, que sempre dão muito boas audiências, nós temos um índice de 50% a 60% de inscritos. Ou seja, temos ainda uma margem razoável para as pessoas se inscreverem no canal. Nós estamos num processo de crescimento, já estamos atingindo próximo de 16 mil inscritos e seguimos aqui a nossa toada com a nossa produção caseira no ritmo que a disponibilidade de cada um dos integrantes permite. Nildo, quero mais uma vez agradecer imensamente a tua participação. Eu acho que esse tema não se esgota. Nós voltaremos a ele, tanto a questão do colonialismo, como os processos de independência, e agora o tema do nacionalismo, que nós fechamos essa nossa, aspas, trilogia, né, sobre a América Latina, mas voltaremos a ele tão logo a gente veja demanda com a realidade brasileira, que sempre a gente procura fazer esse link com o que nós estamos vivendo. Então, passo para você fazer suas considerações finais. Você tem um curso sobre a América Latina, que será na próxima quarta-feira, né? Que são sempre levadas as últimas quartas-feiras do mês. Então, quero também lhe fazer essa lembrança aqui, curso com o qual eu estou inscrito, mas ainda não consegui assistir nenhuma aula, mas espero na quarta que vem estar presente assistindo a aula do professor Nildo Orix. Muitíssimo obrigado, Nildo. Passo para você fazer suas considerações finais. Bom, Cláudio, queria primeiro agradecer toda essa audiência aqui. Nós temos, chegamos aí a 200 pessoas nos assistindo, etc. Eu, agradeço o honroso convite de participar do canal Resistente e queria contar aqui fazer uma confidência aqui, que quando eu fui convidado pelo Cláudio a primeira vez, com esse nome, Canal Resistentes, falei, isso deve ser uma coisa petista, horrorosa, não quero participar disso aí. Mas encontrei essa figura que é extraordinária, que é o Cláudio, figura antenada, intelectualmente estimulante, e é um prazer sempre participar aqui. E queria aproveitar, Cláudio,
a oportunidade para divulgar que o Instituto, nós acabamos de soltar agora uma convocatória que é para um curso de um ano inteiro sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, que é muito importante, sobretudo para a juventude parar de ler bobajada, de ler autorzinho de moda, da editora aqui, da acolá, não para pegar Hegel. Então, são esses dois cursos. Um é esse que você mencionou, o que ler para entender a América Latina, e nós temos lá quase 6.000 estudantes, e que tem a sua próxima sessão na outra quarta-feira, não é? A última quarta-feira de cada mês, e o debate será precisamente sobre colonialismo. A gente indica uma bibliografia, mas eu faço uma exposição de 2 horas, 2 horas e meia, então, na semana que vem, por favor, ao pé do canhão, todos assistam, etc. Não dá mais para fazer inscrição. O curso sobre Hegel, Cláudio, ele está aberto às inscrições, e ficará aberto durante um mês. Ele começa, se eu não estou equivocado, dia 16 de outubro, que é uma sexta-feira. Então, dia 16 de outubro, até uma semana após o início, o curso sobre Hegel está aberto. É uma iniciativa nova, não é? Para estudar a obra, estudar a Fenomenologia do Espírito, que é um livro extraordinário. Estão todos convidados, vai ter alto nível. Estou com uma equipe maravilhosa de gente que estuda a fenomenologia, a ciência da lógica, os estudos, gente muito bem formada, todos eles. E eu estou lá de aprendiz, lutando de capa e espada, me beneficiando disso e convidando todos para fazer. E, finalmente, nós precisaríamos de um tempo bolivariano aqui, umas 3 ou 4 horas, para discutir o tema do nacionalismo. Eu, finalmente, aproveito essa oportunidade, Cláudio, para dizer algo para aqueles que nos escutam. Estudem o tema do nacionalismo. Não acreditem em nada do que eu disse aqui. Eu estou aqui passando um conjunto de convicções, um programa de estudo que eu tenho há muitas décadas e que estudo cada vez mais. E quis colocar aqui essa oposição entre o nacionalismo revolucionário, que a juventude e a classe trabalhadora haverão de abraçar, que é um combustível da Revolução Brasileira, e esse nacionalismo burguês, que está encabeçado por um proto-fascista, e que essa luta, o cosmopolitismo bocó e alienante que domina o liberalismo de esquerda, é incapaz de captar. Então, eu que convoque, que leiam, quero dizer aqui finalmente, em nome desse nacionalismo revolucionário, leiam Raul Pompeia, esse autor maravilhoso, esse republicano radical que mandou bala contra o imperador ali, com ele ali, não ficou de tabelinha. Raul Pompeia mandou bala contra o imperador, as joias da coroa. Escreveu um livro maravilhoso que todo antirracista no Brasil tem que ler, que é o 14 de Julho na Roça. Tem que ler. E os escritos políticos. Amem o Brasil, mas não amem abobadamente. Amem o Brasil como objeto de estudo, como reflexão crítica, incorporando seus antagonismos, suas contradições. E, claro, essa é a forma objetiva de entrar nessa corrente que não vai mais parar da Revolução Brasileira. O resto é candidatura aqui, ali, um cretinismo parlamentar que não nos tira do buraco. Até há 15 dias, Cláudio. Um grande abraço, foi um prazer, como sempre, estar com você aqui. Nildo, eu quero complementar aqui uma revelação, já que você também fez a sua, eu vou fazer a minha, de como eu conheci o Nildo Orix. Isto era agosto de 2016, eu completamente abatido com o golpe que se consumava com a Dilma Rousseff, saio do meu escritório ali na Doutor Vila Nova, em São Paulo, vizinho à livraria Martins Fontes, e dou de cara com um livro cujo título era O Colapso do Figurino Francês. Falei, pô, que tema interessante esse. Peguei o livro, autor Nildo Orix, comecei a ler ali na livraria mesmo, me interessei, fui para casa, devorei o livro e comecei a ter um imenso respeito pelas palestras que o Nildo dava na Nuiela. E um belo dia houve o lançamento do livro do Bernardo Pericaz, Dos Caminhos da Revolução Brasileira, e o primeiro nome que me veio à mente para chamá-lo, eu já tinha o canal naquela ocasião, foi o Nildo Orix. E aí nós nos aproximamos, nos conhecemos, e aí, enfim, começamos essa trajetória de enriquecer o debate na esquerda brasileira, que eu tenho essa afinidade com o Nildo, de essa indigência teórica, dessa falta de um
de um aprofundamento mais na raiz dos problemas. Então, eu acho que o Canal Resistente tem procurado dar essa contribuição, não só com o Nildo, agora temos também a Angélica Lovato, o Dalto Silveira vai iniciar aqui também em outubro, e recentemente trouxemos também o professor Valdir Rampinelli, que também já temos agendado com ele mais algumas outras lives, com tema sugerido pelo próprio Nildo, Revolução Mexicana, Revolução Cubana, depois de nós falarmos sobre a Revolução dos Cravos. Então, Nildo, é um prazer imenso ter você com a gente, você é um inspirador aqui para o canal, e nós vamos dar sequência nessa caminhada aqui, que eu acho que nós temos muito papo para levar aqui para o nosso público, que é sempre muito antenado aqui nas nossas lives. Forte abraço, até a próxima, a todos que nos acompanharam, muito obrigado, a todos ainda que irão nos acompanhar, sem propaganda, porque o vídeo está desmonetizado, por isso insisto em pedir compartilhamento, para que a gente possa impulsionar esse vídeo, para que ele possa chegar num público cada vez maior. Forte abraço, Nildo, fica só 2 segundos aí em off para a gente finalizar aquilo que nós conversávamos antes de abrir aqui o programa. Uma boa tarde a todos e até a próxima programação. Amanhã estaremos de volta às 18 horas com o professor Legênio Mirran, que também é um marxista, que faz análises internacionais e análise de conjuntura brasileira, todas as quintas-feiras aqui no canal Resistência. Boa noite, forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.